Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanhais através dos meios de comunicação, o Senhor é a nossa força e o nosso vigor, está conosco, acompanha-nos, e isso deve ser fonte de confiança, de alegria e de esperança para todos nós no caminho da nossa vida. Por isso, cheios de confiança, aproximemo-nos dele nesta Eucaristia. E para que esse encontro seja mais belo e pleno, reconheçamos as nossas faltas, peçamos-lhe perdão para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias da descendência de Alexandre da Macedónia, brotou aquela raiz de pecado, Antíoco Epifânio, filho do rei Antíoco, que depois de ter estado como refém em Roma, começou a reinar no ano 137 do Império Grego. Nesses dias apareceram em Israel
homens infiéis à lei, que seduziram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer uma aliança com os povos que nos rodeiam, pois desde que nos separamos deles, sucederam-nos muitas desgraças. Estas palavras agradaram a muita gente, e alguns de entre o povo apressaram-se a ir ter com o rei, que lhes deu autorização para seguir os costumes dos gentios. Construíram um ginásio em Jerusalém, segundo os usos pagãos. Disfarçaram os sinais da circuncisão e afastaram-se da Santa Aliança. Coligaram-se com os estrangeiros e tornaram-se escravos do mal. O rei Antíoco ordenou por escrito que em todo o seu reino formassem todos um só povo e cada qual renunciasse aos próprios costumes. Todas as nações aceitaram as ordens do rei e também muitos homens de Israel adotaram o seu culto, ofereceram sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado. No dia 15 do 9º mês do ano 145, o rei mandou construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação e também nas cidades circunvizinhas de Judá se ergueram altares. Queimaram incenso às portas das casas e nas praças, rasgavam e deitavam ao fogo os livros da lei que encontravam, e todo aquele que tivesse em seu poder o livro da aliança ou se mostrasse fiel à lei, era condenado à morte em virtude do decreto real. No entanto, muitos em Israel permaneceram firmes e irredutíveis no seu propósito de não comerem alimentos impuros. Antes quiseram a morte do que mancharem-se com esses alimentos e profanaram a Santa Aliança. E, de facto, morreram. Foi realmente grande a ira que se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos. Fico indignado à vista dos ímpios que desertam da vossa lei. Cercaram-me os laços dos ímpios, mas não esqueci a vossa lei. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos. Livrai-me da violência dos homens
para que eu guarde os vossos preceitos. Aproximam-se os meus ínicos perseguidores, que estão longe da vossa lei. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos mandamentos. Longe dos ímpios está a salvação, porque não observam os vossos preceitos. Ao ver os pecadores, sinto-me triste, porque não guardam a vossa promessa. Dai-me a vida, Senhor, e guardarei os vossos O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola, sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou.
No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que queres que eu te faça? O cego respondeu a Jesus: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Caros peregrinos, os dias que vivemos aparecem-nos muitas vezes como sombrios, cheios de incertezas, de medos, de impossibilidades, de necessidade de nos afastarmos uns dos outros e, em muitos casos, leva-nos a experimentar uma certa solidão, uma certa angústia, uma certa apreensão frente à realidade do mundo em que vivemos e da vida que todos nós somos chamados a construir todos os dias. E por momentos corremos o risco de nos sentirmos cegos, parados na beira do caminho, incapazes de ver o caminho a seguir, incapazes de contemplarmos, mesmo no meio das dificuldades, todos os dons e toda a beleza que o Senhor dispõe no nosso caminho, no caminho da nossa vida. Aquele homem à beira do caminho estava assim, mas havia uma capacidade de ver que estava para além do que os olhos podem ver. Esta capacidade de ver com o coração e que o faz pressentir uma presença que fará toda a diferença na sua vida. Uma presença que vai despertar naquele homem o dom mais precioso que ele pode descobrir, o dom da fé, que lhe permite encontrar-se com Jesus, deixar que Jesus se encontre com ele e passar a ver. Ele passa a ver porque realmente já via com o seu coração. A fé é esta luz que o conduz. E há de ser essa luz que também nos conduz a nós no caminho da nossa vida. No meio das cegueiras do mundo, o Senhor oferece-nos a luz da fé para o podermos ver. E a partir dessa visão interior, podermos redescobrir aquilo que rezávamos na oração inicial, de uma maneira tão bonita. É uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. É uma felicidade duradoura e profunda ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, ser fiel aos seus mandamentos, ser fiel àquelas moções interiores que Ele deposita em nós, na força do Espírito Santo que nos é dado e que conduz a nossa vida. Escutávamos na primeira leitura, que hoje começámos a ler, o livro dos Macabeus, que nos fala também ele de um momento difícil da história do povo de Deus. Estamos no início do século II a.C. e reina em Israel um rei ímpio, Antíoco Epifânio. Como se diz na primeira leitura, uma raiz de pecado que leva ao pecado, procura levar ao pecado o povo de Deus, o povo santo e fiel de Deus. Este rei suprime o culto do Senhor Yahvé
e impõe o culto dos pagãos, dos ídolos pagãos. E perante a abominação da desolação, com a profanação do altar do Senhor no seu templo e da sua palavra, muitos permaneceram firmes e deram a vida até ao fim, na fidelidade inteira ao nome do Senhor Deus de Israel. Diante das dificuldades, dos obstáculos, das ameaças e perseguições, o Senhor convida-nos sempre à perseverança e à conversão permanente, para tudo vermos na sua luz. Como dirá Jesus, quem me segue não anda nas trevas. E como rezamos, é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Os macabeus, que permaneceram fiéis ao Senhor, deram a vida até ao fim, mas foram felizes na sua fidelidade, na sua perseverança. Pela vossa perseverança salvareis a vossa vida, salvareis as vossas almas. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui estamos também nós a acolher este convite à perseverança e à conversão e a celebrar a nossa fé, a escutar a palavra que o Senhor nos oferece. No Evangelho, como que escutamos, percebemos que aquele cego de Jericó também não via, mas o seu coração não tinha desistido, não tinha perdido a esperança. Era um coração perseverante. Ansiava por uma oportunidade, por um momento, por um encontro que lhe pudesse devolver o ânimo, a esperança, a luz, a vida. E assim, no bulício daquela multidão, pergunta o que se passa. Dizem-lhe que é Jesus que ali está. E neste momento, parece-nos que ainda de olhos fechados, aquele homem começou a ver. Sim, a ver com o coração, a tal ponto de reconhecer que ali estava o filho de David, a quem ele pode gritar: tem piedade de mim. E Jesus nunca fica indiferente àqueles que lhe gritam, àqueles que lhe suplicam, e dirige-se ao cego e provoca aquela bela confissão de fé. E Jesus, diante daquela súplica, Senhor, que eu veja, diz-lhe: vê, a tua fé te salvou. E logo de seguida, o Evangelho anota que ele se levantou e seguiu Jesus. E que isso foi motivo de louvor e de alegria para todos. Quem me segue terá a luz da vida. É uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra provoca-nos verdadeiramente. Diante dos nossos medos e cegueiras, precisamos de cuidar do coração, de cuidar do mais fundo de nós mesmos. Sim, de pedir antes de mais ao Senhor que nos dê um coração que não desista. Um coração onde a fé se torna alimento e luz. Um coração que saiba gritar por Jesus e reconhecê-lo como Salvador. Não é isso, tantas vezes, que nos faz peregrinar para este lugar? À procura de um coração que nos escute, que nos atenda e que nos responda. Neste lugar onde o Senhor, através de sua mãe, nos ofereceu também coração, que aqui se revelou e todos os dias continua a ecoar essa revelação primeira: o meu imaculado coração será o teu refúgio. Temos um coração que é refúgio e o caminho que te conduz até Deus. Um coração que experimenta, por nossa parte, uma sede confiante, sabendo que temos resposta,
Um coração que, como diria São João da Cruz, sabe que a fonte mana e corre no meio das noites da nossa vida e que o alimento não lhe faltará no pão vivo que sempre nos alimenta, Cristo na Eucaristia. Um coração como o de São Francisco Marto, que anseia por Jesus, que o procura sempre, que o toma como prioridade. Um coração eucarístico. Só assim podemos ver verdadeiramente, naquela visão maior que se torna contemplação de um amor que nos é dado, que nos toca, nos preenche, nos ilumina, nos converte e nos salva. Deste modo, seremos perseverantes e felizes na fé e saberemos na primeira pessoa que é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Irmãos e irmãs, apesar da luz da fé que nos foi dada, ainda são densas as trevas que nos envolvem. Como o cego de Jericó, invoquemos o Senhor dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fiéis que nas provações chamam por Jesus, pelos catecúmenos que passo a passo o descobrem e por todos os que pelo Filho louvam o Pai, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que resistem aos ditadores dos seus países, pelos que dizem não ao que é contra a lei de Deus e pelos que perdem a vida pela fé de Cristo, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que permanecem firmes nas perseguições, pelos que se recusam a fazer o mal, seja a quem for, e pelos que vivem na indiferença religiosa, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos cegos que vivem tristes e sem esperança, pelos que recuperam a vista que tinham perdido e pelos que pela fé veem a Deus, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fiéis que renovam as promessas batismais, pelos que reconhecem no seu íntimo, foi a fé que me salvou, e pelos que por ela glorificam o Senhor, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor Deus de misericórdia, que escutais os que vos pedem o que não têm, acolhei as nossas súplicas e atendei-nos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Eu vim para que tenham vida
justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida
Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, que a palavra que hoje o Senhor nos deu nos estimule a pedirmos ao Senhor, e neste lugar, por intercessão de Maria, o dom de uma fé sincera, viva, perseverante, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Desejo a todos um bom dia de peregrinação e aos que nos acompanharam, que a palavra em todos nós hoje possa produzir muitos bons e saborosos frutos no concreto da nossa vida. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.